Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital com mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Ana Maia, líder da operação da Escola 42 no Rio de Janeiro. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as discussões que a gente tiver com os líderes de transformação digital no Brasil. A 42 é uma instituição global de formação de engenheiros de software que tem uma metodologia inovadora e comprovada de formação de profissionais de tecnologia. Ela é considerada uma das 10 escolas mais inovadoras do mundo. A Ana atuou por 20 anos em diversas áreas da Coca-Cola Brasil, incluindo marketing, operações, inovação, e migrou para o terceiro setor, assumindo a diretoria de educação do Instituto Ayrton Senna. Atualmente, a Ana lidera a operação carioca da Escola Francesa de Formação de Engenheiros de Software, École 42, bacharel em matemática, com pós-graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial, e formada pelo Programa de Desenvolvimento de Conselheiros. Ana, muito prazer em ter você aqui conosco. E eu queria que você falasse um pouco, para começar aqui, quais são os problemas, né, que a 42 veio a resolver, né, quais foram as oportunidades que ela identificou para se constituir como uma escola global. Bacana, bacana. Bom, acho que a primeira coisa é esse apagão de profissionais de tecnologia, né? Todos os números apontam, qualquer ano que você vá para trás. Então, tem dado de 2021, né, que as vagas eram 150 mil e oferta de formação, até não é nem de pessoas que foram contratadas, a formação de 50 mil. Então, o gap vai só aumentando, né, dos profissionais de tecnologia. Então, acho que essa é a primeira o problema, né, a dor que a 42 vem resolver. E a segunda tem a ver com não só a formação técnica, né, mas também a formação, essa onda que cada vez a gente vê falar mais da formação das competências socioemocionais e a importância dessas competências socioemocionais no mercado de trabalho, né? Eu trabalhei, como você falou, né, 20 anos em indústria também, como executiva, e a gente falava que a gente contratava pelo currículo e demitia pelo comportamento. Isso eu acho que só vem piorando, né, no sentido das necessidades que as empresas estão em termos de comportamentos, competências cada vez mais complexas, e a formação não vem nessa mesma velocidade, né? A formação que a universidade, enfim, que faz para esse profissional, o profissional chega muito cru, né? E então esse gap também, então é um gap de formação tecnológica, mas um gap também de formação socioemocional, e a 42 vem exatamente nessas duas frentes, trabalha essas duas frentes, que são dores, eu acho que bem profundas, pelo menos que a gente tem ouvido no eu mercado. acho também que há uma espécie de fantasia no mercado de que nós só precisamos de engenheiro de software e de cientistas de dados, né? Quando na realidade a gente está precisando até de técnicos, né, também. E eu acho que é uma coisa interessante, né, que vocês fazem, né? E vai mudar, né? Na verdade, você hoje precisa de uma coisa, e a certeza que a gente tem no mundo do trabalho é que vai mudar e vai mudar rápido, né? Então, o que você precisa hoje, amanhã já vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco diferente, os conhecimentos mudam muito, e essa é uma realidade que a gente trabalha muito aqui na 42, que é mais do que aprender um conteúdo específico, é aprender a aprender, né? Porque essa vai ser a necessidade que o mundo, quando eu falo dessas competências socioemocionais, eu acho que a principal é essa, aprender a aprender, poder a cada dia estar preparado para o que vem de novo, né? Que essa é a nossa certeza. Verdade. E o modelo de negócio de vocês, como é que vocês funcionam? Bom, a 42 ela nasceu na França, né, em 2013, então a gente é parte de uma rede global, acho que esse é o primeiro elemento, não é uma iniciativa que começou agora aqui no Brasil, mas sim existe desde 2013 e vem crescendo no mundo todo. Então, o primeiro modelo forte é fazer parte dessa rede global. A gente costuma dizer que tudo que a gente propõe para os alunos, que é essa aprendizagem coletiva, em pares, a gente exercita também como time, né? Então, nós fazemos parte dessa grande rede global e a gente trabalha muito de forma colaborativa com as outras 42 do Brasil e do mundo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro elemento fundamental. O segundo é, como uma escola de formação de engenheiros de software e uma
que vem com essa proposta que a gente comentou, ela vem também de uma forma muito inovadora, por ser totalmente gratuita e de alta qualidade, que normalmente é né? Ou é gratuita ou é de alta qualidade. Na verdade, a gente exatamente. vem com o né? É gratuita, totalmente gratuita, então o aluno que se candidata e passa no 42, ele não paga nada, nem antes, nem durante, nem depois, né? A gente brinca. Pelo contrário, alguns alunos ganham, né, para poder estudar, os que não têm condição, a gente consegue bolsa para poder eles se dedicarem integralmente ao estudo durante o período da 42, e é muita alta qualidade, né? No mundo, a 42 no mundo é conhecida como a escola dos cabeçudos, né? A escola dos muito talentosos, né? Então, esse eu acho que é um outro modelo fundamental para a gente, né? Um outro pilar muito importante. E a gente sobrevive do ponto de vista de sustentabilidade com parceria, principalmente com grandes empresas que olham nesse profissional, nesse talento, no profissional, o talento que ela quer ter, né, dentro da sua corporação, que tem não só essa formação técnica muito parruda, muito sustentável, né, porque ele tem um conhecimento técnico muito forte, mas também essa preparação humana fundamental para os desafios que hoje a gente tem na corporação, né? Então, as empresas que contratam no mundo todo, né, a gente tem parceiros no mundo todo que trabalham, na Espanha, a Telefônica é uma super parceira, em São Paulo, o Itaú e a Fundação Telefônica, o Grupo Ultra, aqui no Rio a gente tem Icatu, já URB e Banco Bocom como empresas parceiras, além de outras organizações. Então, são empresas que olham nesse projeto, um projeto não só de transformação da sociedade, né, mas como transformação também das suas próprias empresas com a absorção desse talento. Mas essas empresas que você está chamando de parceiras, elas são parceiras na contratação dos recursos depois que eles se formam, depois que eles terminam, ou eles são mantenedores da instituição? Ah, Mantenedores, tá, né? entendi. Elas mantêm a organização, são parceiras nesse sentido, né? Constroem junto com a gente e possibilitam essa formação, dado que elas sustentam financeiramente também, são parcerias. A 42 constrói muito parcerias de médio prazo, né? Porque é uma formação de médio prazo, a 42 um processo de formação de médio prazo, de 1 ano e meio no mínimo, né? Para esse aluno. Então, são organizações que se dispõem realmente a estar próximas e para poder absorver esse talento e poder apoiar esse projeto, né, A pessoa, financeiramente também. a pessoa sai como certificada como engenheiro de Engenheiro software. de software, exatamente, Entendi. exatamente. E tem 2 ciclos, né, Sérgio? É super interessante porque a 42 tem uma formação que a gente chama Common Core, que é a formação inicial, que dura mais ou menos esse 1 ano e meio que eu comentei, e ela é a mesma no mundo inteiro. Então, isso é muito bacana também, porque o aluno que hoje está fazendo aqui no Rio, que faz em São Paulo, ou que faz em Portugal, né, todos eles têm a mesma formação nesses primeiros níveis, que são essa formação inicial fundamental que forma o engenheiro de software. Depois que ele termina essa formação, e que já é esperado até que ele vá para o mundo do trabalho, porque já é uma formação inicial que já dá esse nível bastante alto para empregabilidade, ele pode continuar fazendo a 42, trabalhando em áreas de conhecimento para a sua especialização, como se fosse um mestrado, um doutorado. Então, o aluno 42 acaba podendo ficar aí 4, 5 anos estudando, fazendo essa formação inicial básica, né, que a gente fala básica, mas que de básica não tem nada, porque é muito que dá um sustento, né, e dá essa formação de engenheiro de software que a gente chama, e logo depois ele pode fazer a sua especialização em áreas como cybersecurity, como a inteligência artificial, como infraestrutura, enfim, tem aí uma gama de assuntos que ele pode se especializar depois já dentro da própria galáxia que a gente chama, É, né, que é o nosso currículo. é muito vasto, né? E qual é a diferença da 42, né, da proposição de vocês para as outras escolas convencionais de ensino de tecnologia? Eu acho que até o reconhecimento que a 42 tem globalmente, que é o Yuri, né, que é um ranking que anualmente lista as principais escolas mais inovadoras do mundo, e a 42 está entre as 10 maiores, né, a 8ª no ranking desse ano, e a primeira em formação ética. Então, eu acho que por aí você já dá para dizer qual é o diferencial da 42, né, assim, é uma escola muito inovadora na sua metodologia, né, essa formação
inicial que a 42 dá é uma formação que não parte muito dessa construção de conhecimento, mais de competências, e com uma metodologia que dá muita autonomia para o aluno, né? Então, isso é basal para a 42 essa formação. E a questão ética é muito bacana, porque a construção da comunidade, ela acontece muito naturalmente. A gente sabe que esses comportamentos que a gente vê acontecer depois no mundo do trabalho se constroem desde o início, né? E aqui na 42 ele já exercita dar e receber feedback, relacionamentos, conversas difíceis, né? Então, eu outro dia teve uma cadete nossa, uma aluna, que numa conversa, a gente estava falando sobre isso, conversas difíceis, e ela falou, eu devia gozar, agora eu percebi por que foi tão difícil para mim fazer uma avaliação de um amigo meu, eu devia ter reprovado ele, eu devia ter dado 0, mas eu não tive coragem de fazer a conversa difícil, olha que bacana. E agora ela percebeu que ela precisa estar mais atenta e que ela precisa ter essas conversas difíceis, e que não é fácil, né? Mas fazer isso já na universidade, quando chegar no mundo do trabalho, ela chega muito mais pronta, né? Então, acho que esses dois pilares são bacanas. A universidade não ensina isso, não, essa questão comportamental, você tem toda a razão. E uma coisa também que você está falando, também me faz lembrar do Project-Based Learning, né, que eu acho que é um diferencial também de vocês, né, o cara não aprende simplesmente matéria por matéria, né. Exatamente, ele aprende desenvolvendo o seu próprio conhecimento. Então, os desafios que são colocados para o conhecimento vem a reboque de um desafio real, de técnico, mas um desafio real, e não é uma aula expositiva onde ele conhece a teoria e a partir daí ele vai entender como é que ele vai desenvolver. Então, ele constrói o seu conhecimento. Então, por exemplo, o primeiro projeto que eles têm, enfim, projetos como desenvolver sua biblioteca de funções, desenvolver como fazer, né, os processos acontecerem, ele que vai fazer vai desenvolver toda esse código, né? E aí ele vai estudar toda a teoria para fazer aquilo. Então, a teoria vem a reboque e não como um primeiro para depois entender, bom, para que eu estou aprendendo isso tudo, né? Que eu acho que é a grande pergunta que a gente faz, né, na faculdade, na escola, bom, para que eu estou aprendendo tudo isso? Aqui não tem essa pergunta. Na verdade, ele sabe, é o desafio que ele precisa resolver e o conhecimento vem a reboque disso. Além de outras coisas, Sérgio, interessantes que você falou agora, e eu lembrei de uma coisa, assim, essa questão do erro, né? Também é muito a metodologia, né, toda a complexidade da metodologia da 42, que tudo é muito intencional, né, tudo é construído. A avaliação em pares, por exemplo, essa aprendizado em pares, essa avaliação, ela vem em função exatamente de aprender humildade, aprender a aprender, saber que você não sabe tudo, né, que você erra, que errar faz parte do processo, e que o outro te corrigir não é um problema, que pedir ajuda faz parte da vida também, quando você pede ajuda, seu conhecimento acaba sendo exponencial, né? A gente percebe isso aqui. Quem não pede ajuda, a aprendizagem fica linear. Assim, quem pede ajuda é exponencial o crescimento e desenvolvimento. Então, esses elementos que são elementos do mundo do trabalho, eu pelo menos aprendi isso no mundo do trabalho, né? E a duras penas, eles aprendem aqui na realidade da 42. Então, trazer para a universidade essa aprendizagem acaba fazendo com que o prazer de aprender seja muito maior, então eles têm prazer de aprender porque faz um sentido, e o resultado em termos de excelência, de resultado final, de performance, maravilhosos, né? Eu queria até aproveitar e chamar a atenção, né, dos executivos que estão assistindo a gente aqui. Eu acho que tem coisas muito importantes que estão sendo ditas pela Ana, né? A primeira é que a gente está falando de um aprendizado onde quem está fazendo a manutenção da instituição são empresas que podem depois contratar esses recursos. Segundo, esse recurso vai estar aprendendo na base de projeto, não é teoria. Terceiro, ele está aprendendo comportamento, ou seja, colaboração, crítica. E terceiro, ele está aprendendo a pedir ajuda, ele está aprendendo a correr atrás do conhecimento, que são coisas também que você não aprende na faculdade. Então, nós que estamos vivendo essa crise de recursos no Brasil hoje em dia, que tem previsto aí 825 mil recursos aí que vão faltar até 2025, eu falo com os executivos para apoiarem essa iniciativa da 42, porque ela está gerando profissionais que vão ter um comportamento diferenciado de um comportamento meramente acadêmico, não querendo desmerecer, mas muito mais adequado e pronto no curto prazo para poder atender as empresas.
Então, eu acho que isso é um Uhum. retorno imediato, né, de 1 ano e meio de investimentos, né? E é óbvio que quem quiser fazer uma profundidade, ela vai levar mais tempo, mas de qualquer forma, com 1 ano e meio, você já tem pessoas que vão saber trabalhar de forma autônoma, trabalhar em grupo, pedir ajuda e trabalhar com foco em projeto, né? Que vão aprender a aprender, como ela está falando. Eu acho isso Uhum. super interessante e realmente vocês estão de parabéns, né? Agora, em termos de quantidade de aluno, quantos alunos tem no Brasil, quantos alunos tem no mundo? Como é que está a frequência? Tá. No mundo são mais de 15 mil alunos que a gente já tem nos campos, são 46 campos hoje ao redor do mundo, são 26 países, então a gente já está em todos os continentes. Aqui no Brasil a gente tem o campus aqui do Rio, o campus de São Paulo e vai abrir o campus de BH agora no final do ano, então a expansão está só começando, né? A gente vê muita oportunidade. Acaba que a gente acaba tendo alunos de outros estados vindo, né, para Rio, São Paulo, e agora vamos ter a chance de poder BH para poder ter acesso a essa E aprendizagem. esse campus é físico. É físico. O ensino, esse primeiro, como eu comentei, esse primeiro ciclo, né, que é o que a gente chama do Common Core, ele é presencial, Sérgio, exatamente por essa questão dos comportamentos, sabe? Essa convivência dos cadetes É entre eles, essas fundamental. dificuldades que eles vivem, né, da comunidade, a diversidade, porque como o processo seletivo, ele, para entrar na 42 é só ter mais de 18 anos, não tem nenhum outra barreira de gênero, cor, raça, qualquer outra, né, nível socioeconômico, não existe outra barreira. A barreira é só ter a idade e passar no processo seletivo, lógico, né? Acaba que a diversidade é incrível. Então, você acaba tendo também umas dificuldades de relacionamento, porque de conviver com diferente é complicado, né? Então, tudo isso que acontece no mundo do trabalho, porque no mundo do trabalho você vai encontrar essa diversidade, as empresas têm isso, a gente acaba proporcionando essa vivência aqui. Então, o presencial dá essa possibilidade. Depois do nono período, do nono ciclo, que é quando termina essa formação de engenheiro de software, que ele vai fazer a especialização, ele pode fazer online. Então, tem a possibilidade, né? Por isso que esse é o momento, normalmente, da empregabilidade que, como você falou, assim, no mundo já é super reconhecida, né? E a empregabilidade é muito alta dos alunos da 42, exatamente porque a busca é incrível, né? De como as empresas estão precisando desse tipo de profissional, né? Um profissional que Pois é. rapidamente muda, né? E É, focado em problema, que eu acho que o que você falou é perfeito, assim, essa foco em resolução de problema, né? e por falar nisso, vocês têm alguma sistemática de promover os alunos formados, de colocar, de dar exposição a eles, né, para que eles possam ser vistos e contratados pelas corporações? A gente já faz isso durante o processo de formação, Sérgio. Então, por exemplo, essas empresas que são nossas parceiras e patrocinadoras, durante o processo de formação, a gente faz um ciclo desde os RHs virem aqui conhecer, e eles, os dois se conhecerem, né? Então, a gente tem uma primeira etapa que a gente chama Raio-X 42, que é quando os profissionais das empresas e os alunos se sentam e conversam, né? E a gente vai fazendo com os diversos alunos. Depois a gente vem para a etapa de visitar a empresa, que é muito legal, né? Porque o aluno que está aqui vai poder visitar a empresa, conhecer. Eles foram visitar a URB e o CEO da URB sentou com eles para conversar, então é uma experiência única para eles, voltaram encantados. Icatu a mesma coisa, foi muito bacana. Eles visitaram a empresa, conversaram com diversos profissionais para entender a cultura, como funciona. Também agora vão fazer com o Bocon. Então, durante o processo, a gente já vai fazendo essa aproximação. Então, a empregabilidade é muito alta. No final, eles já escolhem onde eles querem e as empresas também já vão vendo o perfil que tem mais a ver, né? Porque exatamente tem culturas distintas, interesses distintos de desafios de negócio. Então, a ideia de também ter empresas de diferentes setores aqui apoiando também é uma forma da gente poder dar mais oportunidade para os alunos durante o período de formação já irem entendendo esses desafios e já chegarem também mais aquecidos no emprego, né? Não chega zerado, já entende que negócio qual é o desafio, já conversaram com executivos da empresa, então a gente acha muito importante fazer isso durante o processo de formação, né? Então essa é a maior parte. No final, claro que a gente vai ter agora a primeira turma, provavelmente ali terminando, o primeiro grupo terminando final desse ano, início do ano que vem, então se algum aluno não tiver empregado, a gente vai com certeza estar conversando com outras feiras de emprego, né, promover esses eventos. Mas a experiência que a gente tem no mundo é que normalmente as empresas nem esperam ele se formar. O desafio é anterior. Normalmente eles
capturam antes esses talentos, Entendi. né? E você falou de parceria como patrocinador, mas as empresas também têm algum tipo de parceria, de collab com vocês também? Eles vêm com alguma encomenda específica de projeto? A Como é gente que tem é? também possibilidade de alguns projetos mais ad hoc, né, que a gente chama mais soltos, onde não é uma parceria institucional, mas eles podem fazer uma parceria com a 42 para, por exemplo, um projeto de desenvolvimento de um problema real que a empresa tem, né? Então, no mundo, e já foi desenvolvido um projeto que a gente chama 42 Labs. O Labs é um projeto onde se juntam nossos alunos com profissionais de empresa de uma empresa específica para desenvolver durante 5 meses um projeto e uma solução de um problema real da empresa. Então, essa é uma realidade que a gente faz, é quase uma prestação de serviço, também em termos de sustentabilidade da 42 também é importante, porque aí a gente também, pensando aí como executivo, né, a gente vai diversificando a receita, não fica também dependendo de uma única forma de se manter sustentável, porque a realidade é que a gente assim, vai crescer, quer crescer, o modelo da 42 é muito escalável, né, é muito fácil escalar o modelo da 42, e a oportunidade, como você falou, os números são absurdos, né, e a gente tem, para você ter uma ideia, ano passado, no processo seletivo que a gente fez, foram 6 mil inscritos na primeira etapa, e aí a gente foi, da primeira etapa do processo seletivo, na segunda já foram 600, para no final passar em 180, então é um funil, né, a gente tem a As turmas possibilidade são aí de de 180, então, por mais ou ano? menos 150 a 180 Ah, tá. alunos, porque tem um número para poder esse grupo também ir se desenvolvendo ao longo do ano, né, dos meses aí, 14, 15 meses que eles vão estar juntos. Em São Paulo, você me perguntou e eu acabei não respondendo, né? Aqui, então, a gente hoje está com. A gente começou com 180, já teve uma queda, e a evasão normalmente é 10%, então a gente está aí por volta de 160 alunos, e São Paulo já está com mais de 500. Eles começaram as turmas um pouquinho antes da gente e já estão com mais de 500 alunos nessa, e já estão terminando o primeiro grupo que está se formando nesse primeiro ciclo que eu comentei, né? Então, no Brasil a gente não chegou a 1.000 alunos ainda. Então, temos um potencial de crescimento aí enorme aí nos próximos anos. E os professores? Quem são os professores? Como é que vocês recrutam essas pessoas, já que é tudo tão assim padronizado? Então, a 42 é conhecida como uma escola sem professor, o que não é verdade, assim, na verdade a gente tem, todos os alunos são professores uns dos outros, né, então, parte-se do pressuposto que ali tem muita inteligência coletiva e eles também se ajudam nos desafios e ensinam uns aos outros, quem está mais na frente no projeto ensina o outro que está mais atrás, essa é a dinâmica da comunidade que é fundamental para ela se desenvolver. E claro, a gente tem uma equipe de que a gente chama Pedagotech, né, na França, que desenvolve esses projetos, esses desafios e toda a trilha de aprendizagem. Então, a trilha, em termos de conteúdo, né, que é desenvolvido, vem todo da França mesmo, esse primeiro ciclo, e aqui, localmente, nossa equipe está muito mais para apoiá-los nessa dinâmica da comunidade, para que essa dinâmica aconteça de forma que seja rica e propicie esse avanço. Então, nosso olhar é muito database, assim, né? A partir dos dados, entendendo como é que o grupo está evoluindo, está progredindo nos desafios, né? E a gente analisa isso muito com o apoio da França também, até pela expertise que eles já têm. Então, a gente faz muita análise de dados para entender como é que eles estão avançando na progressão dos projetos e se tem algum tipo de ação que a gente precisa tomar. Então, é um time muito mais de gestão, né? E tem um time tech que faz um apoio de infraestrutura aqui para a gente poder, de desenvolvimento local, com algumas ferramentas aí, aquele pensamento de global e local, né? Então, a gente desenvolve a estratégia globalmente e localmente a gente vai vendo as necessidades aí que cada campus, né, vai tendo. Mas não tem a figura do professor como uma figura de alguém detentor do conhecimento. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem a figura dos professores, que os alunos são daquele que vai mentorar, apoiar, fazer uma orientação, como a gente tem alguns que já conhecem mais, outros que conhecem menos, então isso é a dinâmica do campus que vai acontecendo. E, claro, tem o time da França que faz todo o desenvolvimento. Um ponto aí para a gente, hoje até eu estava conversando de manhã com uma empresa que estava interessada em conversar com a gente,
E na segunda etapa do currículo, vamos dizer assim, né, que é a linguagem que a gente está acostumado, é possível desenvolver projetos específicos de alguma empresa, né? Então, hoje já tem, na primeira etapa, essa formação comum que não se mexe, que é a formação que todo o mundo, todos os 15 mil alunos passam, mas na segunda etapa, quando é essa etapa mais de especialização, como se fosse um mestrado, doutorado, já aconteceu de empresas querendo, tem um determinado tema que para mim é muito importante, eu queria criar uma trilha para isso. É possível? É possível. Então, a gente consegue trabalhar junto com a França e desenvolver, e é até bom, porque isso vai trazendo essa riqueza também para todo o sistema, porque o que aqui, de repente, apareceu como um desafio, pode ser usado também em outros países, né? Então, cada vez mais a gente está trabalhando também esse networking. Até você falou de empregabilidade, a França está desenvolvendo a partir de agora, desse ano, uma feira global de recrutamento. Então, também os nossos parceiros, empresas, né, que nos apoiam aqui, podem não só recrutar os alunos daqui, do campus do Rio, né, de São Paulo, do Brasil, mas podem até olhar talentos fora do país, né? Então, eles vão ter acesso a essa rede Que vão ter a mesma formação. a Interessante mesma isso. formação, e como cada vez mais o Uma Anywhere é multinacional muito de forte, ensino. né? Exatamente, exatamente. Então, essa Interessante. vai ser a primeira, agora em outubro vai acontecer a primeira feira global de recrutamento, onde tanto para as empresas parceiras poderem contratar e, né, acessar esses talentos no mundo todo, como para os nossos alunos também poderem ver oportunidades de emprego no mundo todo. Então, acho que esse é um benefício do global muito forte, né? E o futuro? Quantos vocês estão pensando em crescer quanto aqui no Brasil? Quais são as perspectivas? Então, a primeira meta que a gente, quando, né, a gente começou, era o crescimento de ter 450 alunos em 3 anos, então turmas de 150 ano a ano. Enfim, Isso no Rio de Janeiro só que você no está Rio de falando. Janeiro, no Rio de Janeiro. A gente está exatamente agora, nessa primeira grupo, acabou entrando um pouquinho mais de 150, 180, a gente deve fazer um novo processo seletivo ano que vem, e muito animado de fazer essa expansão muito rápida, né? Assim, a gente depende, claro, de apoio das empresas, como a gente estava conversando aqui, mas o modelo é muito escalável, né? Então, nesse primeiro momento, a gente ainda precisa mais dessa expansão, até física mesmo, né? De mais equipamentos, mais espaço, mas chega um momento que isso já roda no modelo mais automático, que é o que acontece hoje na França, né? Que a estrutura já está lá há tanto tempo, você não precisa mais crescer fisicamente, né? Já dá conta de toda a quantidade de alunos, né, que você tem. Então, a gente está num momento de expansão ainda. Nos próximos anos, imagino que aí a gente vai triplicar, no mínimo, essa expectativa nos próximos 2 anos. E vamos ver, que venha mais, né? Que a Muito gente bacana, consiga que fazer venha mais mais. projetos, né? Porque a Exatamente. oportunidade, né? A É, dor é a mesma, né? A é, oportunidade não com falta. certeza, Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito boa para o Rio de Janeiro, é uma coisa muito boa para as populações mais carentes, né, ter essa possibilidade, né, sem ter que gastar dinheiro. Isso de é uma ideia acesso, né? fantástica. Bom, E pessoal, talentos a gente tem, né, Sérgio? talentos a gente tem, com Talento no certeza. Brasil não falta, então vamos aproveitar os talentos É que a isso gente aí. tem, né? Mas, enfim, eu conversei aqui com a Ana Cristina Maia, né, que é a responsável aqui pelo Rio de Janeiro, pela escola no Rio de Janeiro, da Escola 42. Queria agradecer muito a você aí por tudo que você compartilhou com a gente. Gostaria de chamar a atenção dos executivos que essa é uma opção extremamente interessante e diferenciada para que vocês possam crescer as suas equipes. Todos nós sabemos que isso é uma das preocupações principais que está na agenda dos executivos hoje, né? Porque não adianta fazer transformação digital sem ter gente para desenvolver o digital, né? Então, é muito importante Exatamente. aproveitar essa oportunidade, ainda mais quem está aqui no Rio de Janeiro, também tem em São Paulo, vai ter em Belo Horizonte, né? Gostaria também de reforçar que quem não assinou o canal, por favor, considera dar o seu like, aperta aqui o sino para poder acompanhar discussões e conhecer também, né, escolas como a 42 aí, fantástica, no nosso canal, né? E no mais, um grande abraço aí para todo mundo. Ana, mais uma vez, muito obrigado Obrigada, e Sérgio. até a Obrigada a próxima você. aí.